Olá, boa noite. Hoje eu vou conversar com a Fernanda, que é uma cliente minha, e a gente teve uma experiência aí em relação a doenças crônicas. Enfim, a primeira coisa que ela falou para mim quando a gente fez a primeira consulta é que ela era um case da medicina. Então vamos ver como que a gente conseguiu ajudar aí a Fernanda. Ela já está entrando e vai compartilhar a história dela com a gente. Oi, Fernanda, boa Oi, noite. Caterine. Boa tarde aí para você Bom, ainda, né? Tudo bem. a Fernanda mora em Paris, gente. Ela tá lá, já são 11 horas da noite aí, né, Fê? Não vou Tá tomar tarde. tanto seu tempo. Não, mas tranquilo. Então, primeiro eu queria te agradecer, né, de você estar disponível para compartilhar a sua história com as pessoas. Eu fico muito feliz, assim, uma gratidão muito grande quando isso acontece, porque eu acho que esse tipo de trabalho que eu faço, né, e tantos outros terapeutas, médicos, enfim, tantos outros profissionais da área, para muita gente é uma coisa nova, né, ainda. Então, às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender como funciona o trabalho, como as coisas às vezes são simples, né, da gente recuperar o equilíbrio da saúde, a gente fica achando que a coisa é super complicada, entra cada vez mais remédio na rotina. Então, muito obrigada, em primeiro lugar, por estar compartilhando aí a sua experiência, né, com a gente. Prazer. É um prazer poder compartilhar e ajudar outras pessoas que talvez passem por coisas parecidas que a gente não faz ideia, né? Então, eu achei assim, gente, não tem roteiro, tá? Vai ser um bate-papo mesmo, para a gente falar um pouquinho aqui o que a gente fez. Eu lembro que quando a gente fez a primeira consulta, foi em novembro do ano passado, né? Ou começo Foi, desse ano, talvez. Acho que foi foi bem começo de finalzinho do ano. fevereiro. É, final do ano passado, começo desse ano, é. Acho que foi bem finalzinho do. É. Bom, não sei, eu não sei se você teve aqui para Natal, alguma coisa nesse Foi, sentido. Eu foi. lembro que foi bem próximo da virada do ano. E eu lembro que uma das primeiras coisas que você falou, né, quando eu sentei com o meu computador na tua frente, falei, bom, então, né, me conta um pouquinho. E você falou assim: olha, eu sou um case da medicina. E eu não imaginei que fosse tanta coisa que já tivesse acontecido com você. Eu devia ser investigada, né? Mas é verdade, assim, eu desde os 20 e poucos anos, eu sei que eu tenho alguma doença crônica, alguma doença autoimune, e desde criança eu sempre tive muita coisa. Então, eu operei a amígdala 2 vezes. Se você conhece alguém que operou a amígdala 2 vezes, me apresenta, que eu não conheço ninguém. Eu tive cistercose, tive citomegalovírus, tive tudo que é ose, né? Assim, então, mas sempre tive muita coisa na garganta, muita baixa de imunidade, tudo, muita coisa que nada se conectava muito claro, né? E quando eu tinha 20 e poucos anos, eu comecei a ter alguns sintomas de artrite, de sintomas de inflamações no corpo, totalmente random, que nunca tive um diagnóstico claro e fechado, né? Eu passei por N médicos, eu fui até hoje, eu tenho um board médico que me acompanha no Brasil, uma equipe dos melhores médicos do Brasil e do mundo, né, com certeza. Fiz todos os exames possíveis e imaginários. Eu tenho um estoque de exame, até vindo para a França, eu tive que colecionar um monte de exame, repetir um monte de exame aqui de novo, né? E mesmo fui aqui no melhor hospital da França para ter um diagnóstico que é alguma coisa que parece Crohn, parece doença de Crohn, mas ninguém conseguiu fechar o diagnóstico. E aqui na França também não fecha o diagnóstico, não fecham. Assim, tenho alguma coisa que parece Crohn. O que? Não sabemos. Então, eu lembro, assim, de todos os problemas que você me relatou, né? E aí depois a gente foi fazendo os testes. E eu lembro que a gente viu o teste do citomegalovírus. Você não tinha me falado. Aí você falou, eu tive isso também. Para ver como que é interessante, né? A biorressonância e tudo mais. E o que eu falo para a maioria das pessoas, né? Quando eu vou atender, que tem todos os tipos de perfil, né, Fernanda? Tem o tipo de perfil de pessoas que vêm com doenças, né? Tem o tipo de perfil de pessoas que vêm só querendo emagrecer,
ou melhorar a qualidade de vida, né? A gente sempre tem alguma coisa que a gente pode melhorar. E essa questão da gente verificar os alimentos, né, que a gente chama de negativos, que não são compatíveis com o seu organismo, pode ser naquele momento, né? A gente até falou disso na primeira consulta, de que tem algumas coisas que a gente fazendo o tratamento, depois voltam a positivar. E aí a gente fez a terceira consulta recentemente, né, esse mês, e aí eu acho que a gente já consegue entender quais são aqueles alimentos que o seu corpo realmente não consegue lidar bem, né? Isso é para todo mundo. Só que algumas pessoas acabam tendo um sintoma, né? Ou uma doença que mostra aquilo de uma forma tópica, né? Mais forte. E tem pessoas que sentem coisas corriqueiras e que nem sempre relacionam também com algum alimento. Mas eu falo que todo problema de saúde ele está relacionado ao processo inflamatório, né? E é isso que você falou. Desde que você era novinha, vinham sempre inflamações, foram mudando os tipos de inflamações, mas sempre foram inflamações, né? E quando a gente ingere um alimento negativo, a gente causa processo inflamatório. E aí o corpo não dá conta de lidar com aquilo tudo, né? E acaba computador aqui que eu tinha colocado para live, deixa eu até tirar. Bom, não sei se eu vou conseguir. Nossa, não sei se eu vou conseguir tirar para a gente aqui. Bom, mas vamos lá. E aí, tudo tem a sua raiz em processo inflamatório. Então, se o nosso corpo já tem uma dificuldade e a gente fica gerando mais processo inflamatório com um alimento negativo, é um problema muito complicado. Só que ninguém fala nisso, né? A gente vai no médico, a gente quer um remédio, a gente quer saber o que a gente toma para melhorar e não o que a gente para de comer, né? Por isso que eu falo que aquilo que a gente para de comer, quando a gente descobre o que é, tem um impacto muito maior do que naquilo que a gente começa a comer. Porque as pessoas têm mania de, tipo assim, agora eu vou começar a comer, sei lá, ficou na moda há um tempo aí, goji berry. A goji berry é boa para isso, é boa para aquilo, é boa para não sei quem. Então agora eu vou introduzir a goji berry. Daqui a pouco, eu vou introduzir a chia, vou botar a chia, tudo, e vai só botando coisa, né? E a gente esquece de tirar aquilo que é o que está causando o processo inflamatório no organismo. Então, eu queria que quando eu fiz os testes, pode falar, a gente ainda não conversou sobre isso, mas agora você pode falar. O que você achou daquela maluquice toda? Não, até antes disso, assim, eu sou muito cética com coisas que não são remédio ou cientificamente comprovada. Eu vou nos médicos alopatas, né? E, enfim, acho que até então o mais alternativo que eu tinha feito era acupuntura, né? E muita gente me falava e até cheguei a fazer alguns tratamentos com nutricionista, mas muito mais para controlar peso, ou nunca foi com esse foco e nunca acreditei muito. Eu lembro que você parou, desculpa te cortar, mas eu lembro que você falou que parou uma época de consumir glúten e lactose, né? Que é meio basicão. E não tinha. E tal, mas não adiantou muito em relação à saúde, né? Não senti nenhuma diferença. E também não. No fim do dia, talvez não era isso mesmo, que não estava me fazendo diferença, não. Enfim, não era esse o ponto. Mas até que o meu psicólogo, que fez, né, algumas formações com você, o Zé Eduardo, ele me falava há muito tempo já. Fala com a Caterine, vai fazer o teste, é um negócio legal, eu estudei, é cientificamente comprovado. Foram sessões e sessões de terapia, e eu, um dia eu vou, talvez, quem sabe. Até que no começo desse ano, assim, eu tomei remédio imunobiológico por muitos anos para controlar. Até então, a teoria do médico foi, olha, a gente não sabe o que é, mas a gente vai ver o que segura, né? E no fim eu fiquei muitos anos tomando imunobiológico, que realmente foi assim um santo remédio. Eu tive uma vida normal, assim, por muitos anos, mas o imunobiológico, ele é um medicamento que mexe com a imunidade, tem efeitos colaterais, né? Então, sempre fui a primeira do grupo de risco a tomar a vacina da gripe, né? Assim, já tinha muitas coisas, muitas outras consequências, e o remédio que eu tomava, ele atacava a imunidade, principalmente da pele.
Então eu pegava muita coisa de pele, né? Assim, coisa que criança pega, sabe? Eu parecia uma criança. Até que há 3 anos atrás eu descobri que eu tinha alguns carcinomas de pele, né? Que é um tipo de câncer. Mas como carcinoma é um câncer que ele não espalha e tudo, né, a gente ainda segurou o remédio, na verdade, assim, até eu parei o remédio por conta própria, eu conversei com os meus médicos, falei, eu vou parar o remédio por 1 ano, ou quer dizer, vou parar o remédio, ponto. Mas eu comecei logo depois, alguns meses depois, já a ter sintoma. Então, simplesmente, óbvio, foi um momento super conturbado da minha vida, foi quando eu vim morar em Paris, então também tinha todo um fator emocional, né? Eu acho que também é parte da sua, do seu trabalho também, né? Olhar o todo. E nesse momento eu comecei a ter já senti inflamações no aparelho digestivo, tive crise de artrite, comecei a ter de novo sintomas, até que 1 ano depois, sem remédio, eu tive uma crise grande, fui parar no hospital aqui em Paris e tudo. Você já sabe até o diagnóstico, né? Já cheguei no hospital falando, eu sei o que eu tenho, e só confirmar, eu tenho remédio em casa, então, né, não quero ficar internada, não me deixem aqui, pelo amor de Deus. E voltei com remédio. E aí, depois de 1 ano e meio tomando remédio de novo, eu faço o controle a cada 6 meses na dermatologista. Quando ela diagnosticou bem no começo, assim, ela pegou um borderline, uma lesão que era um borderline para virar um melanoma. E aí é que falou, não, corta o remédio, porque agora esse não dá para continuar. E, assim, existiam outras opções, né? Até a Reumato trabalhou outras opções e tudo, e a gente até conversou e falou, não, vamos tentar uma coisa diferente. Foi quando eu falei, ok, você dê, né, a dica do Zé Eduardo. Vou ligar para a Caterine. Vou ligar para a Caterine. E eu acho que, né, quando a gente passa por uma coisa que a gente encara a morte de perto, né? Porque você toma um susto, você tem um diagnóstico que você tem um câncer, né? Por mais que até você entender que focinho de porco não é tomada, você passa por aqueles 2 minutos, você fala, fudeu, vou morrer. Desculpa o meu francês. Não, mas... Mas quando você passa por isso, é quando realmente você começa a buscar, né? Não, ok, eu vou tentar e vou acreditar nisso. E quando você começou a testar, eu achei muito engraçado, assim, como até, eu amo a teoria, assim, quando você me explicou, e eu acho é científico, né? Não é. Tem gente que fala, nossa, mas é religião, É isso não místico. é místico, não, é É, científico, né? É física quântica. E é sim. incrível como realmente, assim, eu tô há quase 7 meses sem o remédio agora e eu não tive nenhuma inflamação. Em 7 meses, tô com vida normal, sem remédio E e sem crise, né? sem crise nenhuma, né? Então, foi um resultado que eu realmente fiquei impressionada. E eu nunca imaginei que com alimento eu me sinto muito melhor do que eu me senti, até mesmo do que com remédio. Nunca imaginei que só trocando alimentação, né, ia fazer toda essa diferença. E, obviamente, né, tem não só alimentação, mas tem toda a parte, né, de ervas, de aromaterapia, de Sim. suplementos, né? Mas é incrível a diferença, é realmente incrível. É, a primeira coisa, né, de tudo, né, que a gente fez é tirar o alimento negativo. É aquilo que eu falo para todo mundo. Todo mundo chega querendo, o que que eu tomo de vitamina, o que que eu tomo nana, né? E não adianta a gente colocar um monte de coisa sem tirar aquilo que realmente está atrapalhando. Teve alguém que perguntou aqui se como saber se o problema é o alimento ou se é o agrotóxico do alimento. Aí eu vou aproveitar para falar um pouquinho de lectina, né, Fernanda, que teve uma relação também com o seu problema, né? A gente teve uma mudança muito grande dos alimentos de alguns anos para cá, né? E por isso que às vezes eu gosto até de falar assim, que a pessoa chega e fala assim, mas eu vou consumir selênio, então eu vou. Antigamente tinha selênio no tomate, né? Hoje a gente só fala da castanha do Pará, mas não tem mais aquela quantidade da época de que se mensurou isso, né? Porque o solo mudou, né? As monoculturas que, por exemplo, o tomate, que você planta tomate, tira o tomate, planta tomate, tira o tomate. Chega uma hora que o solo já não está mais rico naqueles nutrientes lá do início, que é o que o tomate absorve, né?
A monocultura dá muito isso, a pobreza de nutrientes naquele alimento que está sendo plantado ali. E aí a gente tem a questão do aumento da contaminação dos lençóis freáticos, né? A contaminação do próprio solo, o aumento de uso de agrotóxico, de fertilizante. Então, gente, a gente precisa entender que o vegetal, ele não corre, né? Ele não tem para onde fugir, ele está lá. Então, ele precisa criar um mecanismo de defesa, né? E ele sempre teve esse mecanismo. Voltei, desculpa. É o despertador que estava aqui, eu não sabia tirar. Que bom que voltou direitinho. Então, esse aumento da contaminação, da poluição, né, fez com que o vegetal precisasse proteger o bebezinho dele, né? Então, o que é o bebezinho do vegetal? É a sementinha, né? O germe que está lá no meio. Então, imagina que as cascas desses vegetais, né, de frutas, de grãos, né, principalmente, elas começaram a ficar mais grossas, né? E nessas cascas a gente encontra o que a gente chama de lectina. E o que é a lectina? A lectina para um predador do vegetal, né? Uma lagarta, um inseto, sei lá, ele é como se fosse um veneno para aquele vegetal. Só que de 30, 40 anos para cá, os vegetais aumentaram 400% a espessura das cascas. Então, a gente teve esse aumento dos 400% de lectina também, né? E o que a lectina faz no organismo humano? Ela ataca retina, tireoide e intestino. Então, vê se isso não tem relação com o que está acontecendo hoje em dia, né? A gente teve um aumento surreal da quantidade de pessoas que tomam remédio para tireoide. Fernanda, assim, não era uma coisa tão comum, sabe, há anos atrás. Hoje em dia, 50% das pessoas que eu atendo tomam remédio para tireoide. E não é que tirou a tireoide. Eu tirei a metade da minha tireoide há 3 anos atrás. Eu tenho metade da minha tireoide e eu não preciso tomar nada. A outra metade dá conta do recado 100%, sabe? Então, como a gente cuidar dessa parte... essa intervenção que a gente chama de uma das intervenções, né, pela epigenética, que é a interferência do meio no nosso organismo, né? A gente se alimenta quantas vezes por dia, né? Quantas vezes a gente faz esse tipo de intervenção no nosso organismo? Então é uma coisa que é muito, a gente não para pensar, mas é uma intervenção muito significativa. E aí a gente parar de ingerir os alimentos que estão causando problema, realmente muda a vida. E aí, quando a pessoa me perguntou aqui, né, o problema é o alimento ou é o agrotóxico? Eu digo que é tudo misturado, porque o alimento está sob o efeito dos agrotóxicos, né? E mesmo que você plante uma coisa... Hoje eu conversei com uma outra cliente e aí acabei de fazer os testes dela, né? Tinha dado também uma relação com lectina. Gente do céu, tá cheio de telefone em volta de mim aqui, desculpa. Tinha dado também uma relação com lectina. Ela falou, mas eu tenho horta, eu planto tudo em casa. Tudo bem, mas olha que essa evolução dos vegetais está acontecendo de 30, 40 anos para cá. Então, a semente que a gente planta... Eu também tenho coisa no meu quintal. A semente que eu plantei aqui no meu quintal, ela já vem com uma informação, né, uma informação genética daquela planta que não é aquela de 40 anos atrás, né? Então, o orgânico ele é melhor e tudo mais, ele vem com menos carga de agrotóxico, mas a gente tem o raio das lectinas, que não dá para a gente esquecer, e isso realmente está virando um problema para muita gente. Foi uma das coisas que a gente tirou de você, né? E fez muita diferença. Eu comia linhaça todo dia. Ó, linhaça, Então, todo mundo tacando linhaça em tudo, chia em tudo. Eu quero morrer quando eu tira, suspende. Então, tem um monte de benefício, mas não é para jogar em tudo, comer o dia inteiro, né? Total, né? Então, são coisas que a gente nem imagina, né? Assim, que tirar a casca, a semente do tomate, né? Que agora é a minha nova aventura.
na cozinha é ficar tirando semente do tomate. É, Mas, enfim, tá funcionando. Por algum motivo tá funcionando. a gente está tirando lectina. Sabe o que a lectina faz? Eu não lembro se eu cheguei a conversar sobre isso com você. No intestino, né? O intestino, para a gente, é um dos principais órgãos, né? Depois do cérebro. Por isso que a gente chama de segundo cérebro. Porque nele é feito toda a parte, grande parte do processo digestório, né? Ainda, a gente acha que é só no estômago, mas grande parte é feita no intestino. E todo o processo de absorção dos nutrientes, né, das vitaminas, dos minerais, né, dos aminoácidos, daquilo que a gente precisa para se manter vivo, né, para dar nossa energia vital, é feito no intestino. Aí o que a lectina faz? A lectina causa pequenas rupturas entre as células do intestino. E, gente, o nosso intestino, a gente fala que assim, da boca até o ânus, né, é um túnel. Ele não se mistura com o nosso interior. Então, a gente muitas vezes fala que é meio que uma parte externa, né? Porque tem ligação com o externo e é como se estivesse passando por um túnel mesmo, né? E lá no intestino é que nesse túnel a gente tem a espessura de uma célula só entre o que está dentro do intestino e o que está dentro do nosso organismo. Então, se a gente tem uma célulazinha, né, de espessura ali, e a lectina causa uma ruptura, lectina, parasita, tá? Tem algumas coisas que podem causar essa ruptura na parede do intestino. A gente fica com o que a gente chama de intestino hiperpermeável, porque é como se a gente estivesse lá numa... Antigamente, né, que agora nem tem balada mais com esse negócio do coronavírus, mas eu lembro que nas baladas tinha o cara que ficava lá na porta, né, dizendo, ó, você entra, ó, você espera aí, na fila, né? Aí chegava alguém lá conhecido, ó, o fulano que tá aqui todo dia, entra, pode entrar. O nosso intestino faz mais ou menos isso, né? Ó, você vai para lá e você entra aqui, porque você tem um tamanho adequado, o meu organismo precisa, e aí a gente fica com essa função debilitada, né? Porque fica com ruptura, então passa às vezes partícula maior do que era para estar no intestino. E aí, Fernanda, é que vem essa questão parecida com autoimune e que muitas vezes desencadeia mesmo um autoimune. Porque como começa a entrar partícula que não era para estar ali, na corrente sanguínea, né, o corpo não reconhece aquilo. Então, o que ele faz? Ele mobiliza o nosso sistema imunológico para atacar aquela partícula que ele não sabe o que é. E aí, olha, tem uma coisa muito interessante que está relacionada à tireoide, né? Quando a gente come o glúten, a gente quebra esse glúten no processo digestório em, acho que 3 partículas, se não me engano. E uma dessas partes do glúten, o nosso corpo não entende enquanto alimento, ele não sabe o que fazer com aquilo ali. E para o nosso azar, aquele pedacinho ali é muito parecido com uma molécula que a gente tem na tireoide. Então, ele começa a atacar aquele pedacinho de glúten e uma bela hora ele chega na tireoide, né, o nosso sistema imunológico, e olha e fala assim, nossa, é aquilo ali que eu tenho que atacar. Aí começa Hashimoto, né? Então, toda essa questão intestinal tem muita relação com as autoimunes, né? E com esse processo que você tinha, que nem conseguia diagnosticar, mas que com remédio para imunossupressão você conseguia ficar melhor. Só que aí a gente tem todos os efeitos colaterais, né? Então, o melhor é sempre a gente tentar ir na raiz do problema, é aquilo que está criando o problema, né? E por mais que é uma adaptação, né, uma mudança de comportamento, eu tomava leite todo dia, eu, né, tomava iogurte de vaca, leite de vaca, eu comia linhaça todo dia, eu sempre comi açúcar, nunca, assim, não adoço quase nada, mas sempre comi doce, adoro chocolate, Aí comia em Paris, então, hein, todo ferrou. dia. Não, aqui é assim, é tortura, né, passar pelas patisseries aqui, não poder comer nada, né, enfim. Mas você acaba também descobrindo um novo mundo da alimentação, né? Até aqui em Paris tem a rede Naturalia, que é uma rede tipo um Mundo Verde em São Paulo, né? Que tem
produtos mais naturais, enfim, alternativos, eu descobri um mundo novo que eu não tinha noção, que eu não, hoje eu nunca cozinhei, agora eu cozinho, né? Assim, e fui descobrindo restaurantes, descobri aqui perto da minha casa, tem um restaurante que ele é tudo sem glúten, descobri pizza Que sem glúten, legal. um parmesão, sabe? Então você começa a entrar num novo mundo e aí descobrindo outras coisas que dá para se adaptar. Dá Sim. para ficar muito bem, né? Assim, hoje eu não sinto falta de doce. Até às vezes eu saio com algumas pessoas que falam, não, só um sorvete, vai. Eu falo, puta, eu vou deixar para a hora que eu realmente estiver com vontade, porque é leite e açúcar. Então, Gente, deixa. eu não entendo isso das pessoas que ficam, vai, come só um, come... Não é na boca dela, meu Deus do céu. Ela não vai sentir nada com aquele alimento, eu não consigo Exato. entender. Eu falei, Eu deixa para um lembro. dia que eu tiver assim, que eu não tô me aguentando de vontade. Hoje eu tô me aguentando, então não vou comer. Então, ó, tem alguém perguntando aqui o que, que tem de errado com a linhaça, né? A gente não tem nada de errado com a linhaça. O problema é que começou a virar um excesso de consumo dessas coisas, principalmente com essa onda, né, dessa tendência de ir mais para o consumo de vegetais, né? Deixar de consumir coisas de origem animal. Então, houve um aumento muito grande do consumo de grãos, né? Porque, teoricamente, é o que tem fonte de proteína. Só que ao mesmo tempo que tem fonte de proteína, tem a fonte da lectina, né? A linhaça, tanto a linhaça quanto a chia, elas têm ômegas, né? Que são anti-inflamatórios. Mas tem um estudo eles fizeram esse estudo para ver qual era a absorção do ômega pelo organismo humano com a ingestão dessas sementes, né? Só que aí, o que eles descobriram? Que era meio que um efeito que o ômega ele é antioxidante, tá? Só que a linhaça tem esse monte de lectina que é uma proteína que tem uma tendência de causar processo inflamatório, né? Então, quando você causa processo inflamatório, você precisa de antioxidante. Então, você tem meio que as duas coisas juntas, né? E quando a gente ingere uma quantidade muito grande de sementes, o nosso organismo não dá conta de lidar com tudo aquilo dali. Porque tem muita celulose, né? Tem muita fibra que não é digerível e aquilo começa a causar um problema de trânsito no intestino. E às vezes você consome muito isso, né? Achando que preciso colocar fibra para o meu intestino funcionar melhor. E às vezes o efeito é o contrário. Eu já tive clientes que tinham problema de constipação severa, assim, de ir ao banheiro 3 vezes por mês. Eu achei que estava escrito errado na anamnese, quando eu perguntei, para você ter uma ideia, 3 vezes por mês. E tudo que a gente fez foi tirar fibra. Para vocês terem uma ideia. E tudo que é lugar que ela ia, tudo que é nutri, endócrino, já tinha passado também num monte de médico. E todo mundo, não, vamos dar fibra, vamos dar fibra. Né? Só que a gente tem que tirar aquilo primeiro, fazer uma limpeza no intestino primeiro, para ele se recuperar as junções lá das células, né? E melhorar essa questão da permeabilidade, para entender o que vai colocar de fato para dentro do nosso organismo, o que vai colocar para fora. Então, o que eu vejo hoje é que, assim, todo mundo me escreve, né, um recordatório do dia, quando a gente vai fazer uma consulta. Então, a gente vê lá que tem, vou comer um pudim à tarde, pudim com chia. Aí eu vou comer uma salada e eu jogo linhaça. Aí eu vou fazer um shake, eu bato um pouquinho de farinha de linhaça. Aí eu vou fazer um molho para minha salada, eu coloco a farinha de linhaça. Aí eu vou comer uma fruta de manhã, eu coloco chia. Então, assim, é um exagero, sabe? Virou as pessoas não conseguem achar um equilíbrio. Eu falo sempre isso, eu não gosto de extremismos, né? Então, eu acho que sempre o caminho do meio é o melhor. Né? E eu tenho até cliente, a gente falando dessa coisa de proteína vegetal, proteína animal, né? Eu tenho um monte de cliente vegana e que tinham vários problemas. Uma delas, ela mora até na Itália, está aí mais perto de você do que de mim. Mas eu nunca vi ela pessoalmente, a gente fez tudo online. E aí, quando eu fui fazer os testes dela, tinha muita relação com lectina, porque todo mundo que deixa de comer proteína animal
carrega muito no feijão, no grão de bico, né? Na lentilha, nas favas e etc e tal. E aí, nossa, imagina uma pessoa que é vegana, que já tem uma restrição gigantesca, eu ainda falo, olha, tira todos os grãos. Ela falou, meu Deus, essa mulher tá louca, essa Caterina é maluca. Mas, enfim, depois de três meses, se não me engano, ela me escreveu uma mensagem como você me escreveu, né? Depois, falando que as dores nas pernas tinham passado. Ela tinha vários sintomas que não entendia muito bem da onde que vinha, né? E a gente recuperou essa fluidez sanguínea. Ela não deixou de ser vegana, né? Não precisa. É só a gente realmente fazer uma adequação. Estão perguntando aqui se você tem Hashimoto. Não, a Fernanda não tem Hashimoto. Mas Não sei essa o que eu questão tenho. Esse você não teve, né, Fernanda? Eu sei que não é isso. Acho que só esse. Até para Mas, a gente tem uma questão com doenças autoimunes muito relacionada com o excesso de ingestão de lectina, né? Ou quando às vezes também pode não estar relacionada à lectina, mas se o intestino está com permeabilidade, né, que a gente chama aqui no Brasil de desbiose, né? Lá fora é o leaky gut. Vocês jogarem aí no Google, vocês vão ver várias coisas falando sobre leaky gut, desbiose. É um dos principais problemas que a gente vê hoje em dia de saúde mesmo, né? Quando a gente vai para um atendimento. Mas aí teve essa dificuldade toda, né? No começo, acho que você se reorganizar na sua rotina é difícil, né? Mas passa. Foi o que você falou. Agora você descobriu um novo mundo, já tá outra coisa na tua rotina, já tá, ó, fluindo, né, Fê? E teve uma outra coisa, até para a gente não perder, assim, que me chamou muita atenção, que foi a história do leite. Porque no Brasil tem muita coisa, né, sem lactose e tudo. Eu nunca fui de comer muito leite cru, mas eu tomava muito iogurte. E iogurte tem lactose reduzida naturalmente. Só o processo de fermentação já reduz a lactose do iogurte. Então, para mim, era assim, gente, eu quase não como lactose, porque eu como queijo, mais queijo amarelo, tudo, já não comia muito queijo fresco. Iogurte, nunca entendia. Eu comia iogurte todo dia. Tinha o hábito de comer pelo menos um iogurte por dia. E para mim também foi surpreendente a história do leite, né? Que não tem a ver com a lactose, tem a ver com a caseína também, foi uma coisa que eu Então, não tinha você ideia, tem duas né? questões. Você tem duas questões com o leite, né? Uma é que o leite, a lactose, ela é uma fonte de açúcar. E a gente já viu que é um alimento que para você ele tá sempre ou tá negativo ou tá neutro, ele nunca tá positivo. Seu corpo não lida tão bem com o açúcar, né? Então tem a questão da lactose, que aí todo mundo vai pro consumir os lac-free da vida. Mas tem uma questão relacionada à caseína, né? Que eu acho que foi uma novidade para você quando a gente conversou sobre isso, e é para muita gente. O que tem a caseína, gente? A caseína é a proteína do leite, né? Da vaca. Se a gente comparar a caseína do leite materno com leite de cabra, de búfala, né? Elas têm ali entre 10 e 12 micra de tamanho. A caseína do leite da vaca sofreu uma mutação há anos atrás e ela tem cerca de 1.200 micra de tamanho. É muito grande, nosso organismo não consegue digerir. Então, na Europa, é até mais comum do que aqui, existe ainda um gado das antigas, né, que produz a caseína A2, que não é a caseína grandona, né? Mas depois que começou muito, principalmente essa alimentação do gado com ração, e aí, gente, a ração é de quê? De grãos. Grão transgênico, cheio de lectina, né? E aí, não é que você nunca mais, né? Não é que você não pode comer um feijão, não é isso. Mas é o excesso. Então, o gado que está se alimentando com ração, que é tudo de grão, ele tem uma ingesta muito alta, né? Dessas proteínas que são problemáticas. Então, houve essa mutação na caseína do leite de vaca. E aí a gente não consegue digerir. Aí quando eu falo do leite, né, a pessoa já olha para minha cara e fala assim: ai, mas eu amo queijo. Eu falo, calma, amor, porque os queijos que são muito fermentados, aqueles queijos que você tem um monte aí perto de você, né, que eu falo que é queijo que o europeu gosta, sabe? Queijo brie, grão padano, parmesão. Esses queijos que são
fermentados de longa duração, eles já sofreram o processo de digestão da caseína. Porque não só da lactose, né? A lactose é a primeira que é consumida ali, no primeiro alimento daquela bactéria, né? Tanto quando a gente vai fazer kombucha, kefir, né? Essas coisas tem que ter uma fonte de açúcar. E o leite é a lactose. E depois, quando a gente tem esse tempo de fermentação muito longo, ele também digere a caseína. Então, a gente fica com o cálcio mais biodisponível naquele queijo, né? Então, quando eu falo para as pessoas pararem de comer quando dá negativo o leite, tá? Não é para todo mundo. Quando eu falo para a pessoa que gosta de queijo, né? Falo, olha, vamos cortar o cottage, o requeijão, o queijo Minas e vamos comer queijo gordinho, né? A pessoa olha para minha cara e fala, gente, socorro, vou engordar. Não engorda. Eu prometo, que eu já tenho aqui Não engorda. trocentas pessoas que eu já fiz isso, não engorda. Eu E a posso falar, Fernanda não, é uma delas. eu perdi 5 quilos desde que eu comecei. Não era minha intenção perder peso, né? Eu cheguei até no meu limite mínimo, acho. E eu, como moro em Paris, né? Eu como muito queijo. Então, não engorda. E não aumentou meu colesterol, não engordei, tipo, tá tudo certo. Nossa, gente, aliás, colesterol é um outro assunto que eu acho que, assim, se a gente pudesse, a gente ficava aqui uma hora falando só de colesterol, tá? Mas eu vou aproveitar, já que você falou do colesterol, para comentar. Existem alguns estudos já científicos, tá? Mais recentes, que provam que o colesterol não é bandido. Tá? O colesterol é como se. Eu estava fazendo um curso do Dr. Laí Ribeiro outro dia, ele fala um negócio que é muito legal. É como se a gente visse assim: toda vez que tem um incêndio, o bombeiro chega lá, né? Aí você vai ver, tem um incêndio aqui, tem o bombeiro. Então, é mais ou menos assim: tem um acidente cardiovascular aqui, tem o colesterol. Então, é como se estivesse culpando o bombeiro por aquele incêndio, porque ele está sempre lá. E o colesterol é mais ou menos a mesma coisa, né? O doutor Lai Ribeiro ele mostrou nesse curso que eu estava fazendo a molécula do colesterol. Eu já tinha visto isso, mas nunca tinha parado para analisar. Ela é muito diferente das moléculas de gordura, que tem a cadeia carbônica ali compridinha, sabe? Então, essa questão do colesterol é muito complexa. É uma coisa que eu vou estudar mais na pós, que eu vou começar nesse final de semana com ele, com certeza. Mas eu já tinha ouvido falar nisso na pós que eu fiz lá com o Zé, há alguns anos atrás. Mas eu não sabia muito bem o porquê. E a gente teve uma experiência dentro da minha família que foi muito, muito legal em relação a isso, né? Porque essa pessoa tirou o remédio que são estatina, né? Uma coisa nesse sentido. Nossa, me fugiu o nome agora. Mas tirou o remédio para o colesterol e 3 meses depois voltou a fazer exame de sangue. E pasmem, tá? O colesterol bom aumentou e o colesterol ruim baixou. E o que ela fez de diferente? Começou a caminhar. Foi a única coisa que ela fez de diferente, desde que tirou o remédio para o colesterol. Então, assim, 25% do colesterol que está no nosso organismo está no nosso cérebro. Nosso cérebro tem 2% do nosso peso corporal só, gente. Né? Vocês acham que o colesterol, 25% do colesterol ia estar em 2% do peso do nosso corpo se isso fosse ruim, na parte mais nobre nossa aqui? Né? Então é um equívoco muito grande. Tem o meu professor lá da minha pós, o médico mestre Braghini, ele já falava que o colesterol não tinha nada de ruim. Mas a gente não aprofundou muito lá e eu tenho certeza que nessa pós que eu vou fazer agora a gente vai aprofundar e descobrir um pouquinho mais. Deixa eu ver se tinha alguma pergunta aqui que eu perdi. Estão me perguntando sobre queijos. Então, gente, assim, em relação à caseína, é importante você pesquisar se o queijo ele é de longa fermentação, tá? Eu não sou expert em queijos, mas eu sei que o brie, o grana padano, o Roquefort, né? São queijos que têm uma fermentação mais longa. A gente até tem alguns queijos amarelos, né? O queijo prato,
que ele é amarelo, mas a fermentação dele é curta, não é uma longa fermentação. Então, eu não sei responder sobre todos os queijos, assim, vou indicar, a gente vê no Dr. Google mesmo, tá? Para descobrir. Mas pelo menos vocês estão vendo uma luz no fim do túnel aí, ó. Tem queijo que a gente pode consumir e que não vai causar processo inflamatório, né? Tem gente que vai ter problema com queijo por outras questões, né? Tem gente que tirou a vesícula, aí não pode consumir muita quantidade de gorduras, né? Às vezes sente dificuldade na digestão, porque não tem o estoquezinho lá do suco da bile, né? Então, por outras questões. Mas é sempre bom testar, sabe? Acho que quem não passou em consulta ainda comigo, a gente tem o programa Dieta Quântica, que eu faço alguns testes também, inclusive o programa está rolando, já tem uns 10 dias, a gente termina em setembro, eu devo lançar um outro para começar uma nova turma, mas vocês podem fazer os testes com vocês mesmos, sabe? De vez em quando, sei lá, vou tirar por 15 dias, pelo menos, né? Determinados grupos de alimento e ver o que vai melhorar no organismo, né? Já dá para descobrir alguma coisa nesse sentido, né? E aí, que mais, Fê, que a gente pode compartilhar aqui com o pessoal? Acho que é isso, né? Eu fiquei muito feliz quando você me escreveu. A gente tinha acabado de sair da consulta, estava passando para ela os prints de algumas coisas para ela tentar achar na internet lá para comprar. E aí, ao mesmo tempo, foi muito quântico, né? Que ao mesmo tempo que eu escrevi uma mensagem para você, te pedindo para escrever um depoimento, eu nem esperava da gente fazer uma live, mas pedindo para você escrever um depoimento, contando um pouquinho, né? Do que para a gente poder compartilhar com outras pessoas que podem estar passando por dificuldades nesse mesmo sentido e não ver uma luz no fim do túnel, né? Só ver cada vez mais remédio na frente, isso vai aumentando com o passar da idade e com o aumento do problema. E ao mesmo tempo que eu pedia isso, você me escreveu, né, que era muito cética em relação à alimentação e que estava já há um tempão sem ter crise, sem tomar remédio. E foi muito legal. Queria te agradecer assim, imensamente por dividir a sua história publicamente aqui, né, no Instagram. Não, eu que te agradeço. Acho que é super legal a oportunidade. Acho que a gente passa, às vezes, por algumas coisas na vida que faz sentido quando a gente faz disso algo maior, né? Então, eu espero que a minha história ajude também quem teve a oportunidade de assistir a se inspirar ou até ter algum insight também para ir buscar ajuda para melhorar. Acho que tem muita gente que não tem nem ideia, né? Que convive com alguma coisa achando que é normal. Acho que a gente vai baixando a nossa régua, né? A gente acha que é normal e não é normal. Não é normal. Não é normal, gente. Sabe, não é normal ter sono excessivo, não é normal ter dor, não é normal. Se tem que ir atrás, tem que ir resolver, porque a gente o ser humano vai se adaptando, né? Vai se encolhendo. E a gente tem. É bem isso que você falou, Fernanda, assim, eu fico até arrepiada, sabe, de falar, porque as pessoas se acostumam com a dor, né? Se acostumam com o problema, se adaptam. E muitas vezes aquilo tem jeito, né? E a gente falou muito aqui da caseína, né? Das lectinas. Aliás, o glúten é um tipo de lectina, para quem não sabe. Mas às vezes eu vou testar, gente, o alimento negativo é o brócolis. Às vezes eu vou testar comigo. o alimento. Aconteceu com você o brócolis? Não lembrava. Verde, era brócolis, salada verde, couve-flor. Falei, gente, mas como assim, uma dieta? Eu lembro até que eu fiquei impressionada, você falou, você pode comer batata e arroz branco. Eu falei, não, tem uma coisa errada. Pior que é bem isso. Pode comer chocolate para ficar melhor. Porque o arroz branco, ele não tem a casquinha, ele não tem lectina. Né? A gente passou até um livro que eu li que chama Paradoxo Vegetal, que fala muito de lectina. Eles falam lá, né, que nossa, nossos ancestrais passaram tanto tempo tentando descobrir como é que tirava o raio da casquinha do arroz e para depois a gente ir ficar botando todos esses farelos que a indústria joga fora em alimento, né? E pagando mais caro por eles. Porque tudo que vocês compram aí no mercado, biscoito integral, né? Vai ler lá os ingredientes, né? Farinha de trigo enriquecida, blá, 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 uísque sachê. Tá cheio de lectina lá.
Então a gente fica pagando mais caro por um alimento que pode estar te deixando doente. Uma das coisas que eu até coloco lá no Dieta Quântica é isso, né? Entenda como que os alimentos integrais podem estar acabando com a sua saúde e você está lá pagando mais caro por eles no mercado, né? Não quer dizer que a versão original, gente, é incrível, maravilhosa, não é isso. O importante é a gente entender o todo, né? O X da questão, né? Não ficar buscando alternativa. Gente, se reeduca, sabe, na alimentação. É uma coisa que é um processo difícil durante um tempo, mas passa, sabe? A gente. E às vezes a alimentação é boa, né? Eu posso falar que eu fiz algumas boas experiências com baked potato recheada, com Oh, brie, entendeu? olha que delícia! Quando Sabe? é que vocês vão fazer uma dieta e alguém vai falar para vocês: olha, faz lá uma batatinha assada, enche de brie? Então tem o lado bom, não é só ruim. Não é, gente? É uma questão de ver o que encaixa aí mesmo na rotina de cada um, né? Que cada um gosta e a gente vai encontrando o nosso lugarzinho. É muito melhor a gente se acostumar com uma alimentação diferente do que se acostumar com a dor, com a doença. É, Né? O nosso corpo ele foi feito para autocura, para tentar encontrar esse equilíbrio, né? O problema são as coisas que a gente coloca para dentro e que fica atrapalhando ele o tempo todo, né? Então a gente falou muito de alimentos, mas também tem a questão dos metais tóxicos, né, Fê? Que primeira coisa que a gente fez junto com a tirada de alimentos negativos foi detox de metais. A né? gente testou os metais, fez todo esse detox, porque metal é uma coisa muito interessante, assim, o que o metal faz? Tudo que a gente vai processar para de fato absorver, né, de nutriente, a gente precisa de enzima. E as enzimas, elas têm um sítio de ligação. Então, digamos que a enzima tem aqui um triângulo, né? Cada uma tem o seu sítio de ligação específico. Aí vai lá um substrato se ligar ali para ela poder quebrar em parte menor e ser absorvido pelo intestino finalmente. O que o metal tóxico faz? Ele gruda naquele sítio de ligação, ele compete com alguns nutrientes. Só que ele não sai. Não é igual o nutriente que vai lá, né? Quebra aquela ligação e ele sai. Ele fica grudado na enzima. Então, ele fica impedindo esse trabalho das enzimas, né? E a gente hoje se contamina muito mais do que antigamente, né? Eu que estou aqui em São Paulo, então, respirando esse ar horroroso, senhor, né? Eu falo que tem que fazer um detox profundo, no mínimo umas 3 vezes por ano. Senão não há corpinho que aguente, meia tireoide que aguente, né? É meio isso. Estão perguntando aqui como que faz o detox de metal. O detox de metal pode ser feito de várias formas, né? A gente tem as funções detox, que já são naturais do nosso corpo. Só que o que eu faço, né? O que eu fiz com a Fernanda, o que eu faço com os meus clientes, é a gente otimizar esse processo. Então, a gente pode usar alguns frequenciais que trabalham na frequência, a gente vai para a biofísica quântica, né? Eles trabalham na frequência daquele metal, ele deixa a parte polar dele, né? Que é esse efeito ímã mais fraco, aí ele solta da enzima, a gente come alimentos que tenham coisas que quelam metal, a gente usa nutracêutico que quela metal, tipo clorela, espirulina, é um conjunto de coisas que a gente pode fazer para desintoxicar de metal tóxico, né? E parar de se intoxicar com algumas coisas. Então, desodorante antitranspirante, não interessa se ele é aerosol, se ele é de stick, se ele for antitranspirante, você pode olhar lá nos ingredientes que tem alumínio. Então, a gente fazer essa substituição e se contaminar menos é uma forma também, né, de detox, digamos assim. Porque aí o corpo vai eliminando e a gente vai deixando de colocar para dentro, vai diminuindo a contaminação, né? Mas é isso, Fernanda. Eu sei que aí tá super tarde já. Eu não quero atrapalhar o teu sono, porque eu não indico dormir mal, nada. Bem, amanhã eu vou acordar um pouquinho mais tarde. Mas acho que é legal, assim, para quem. Acho que é legal até as pessoas pararem para refletirem, sabe? Para pra ver se não tem nada de errado, né? Às vezes o corpo tá mandando um sinal e a gente não tá vendo. Exato.
Porque assim impacta, obviamente, né? Começa impactando alguma coisa física que você sente, tudo, mas no longo prazo, isso impacta a sua autoestima, isso impacta o seu psicológico, vai te minando sem você perceber, né? Assim, é o sapo na panela de água fria que vai esquentando, ferve e você morreu lá dentro boiando, né? Essa história do sapo é sensacional. É bem isso mesmo, né? E tem muita coisa que é gatilho, né? Tem gente que às vezes fala, eu tô com um problema psicológico porque depois que, sei lá, alguém faleceu na família, né? Ou alguém muito próximo. E aí, quando a gente vai ver, outras pessoas lidam com aquela situação, mesma situação, de uma outra forma. Por quê? Porque a parte orgânica dela provavelmente já estava enfraquecida. Então, tudo isso, né, a gente precisa entender que o nosso corpo ele é um complexo de interações orgânicas que não dá para a gente separar. Vamos só cuidar da cabeça, vamos só cuidar do intestino, vamos só cuidar do coração. É tudo junto. E aí, na consulta, eu até pergunto, né, às vezes, se passou por algum trauma, se teve alguma situação. Às vezes, eu indico fazer constelação, né? Porque a gente tem que tratar o todo, né? Não dá para ficar indo só ali. Então, acho que esse recado é muito importante, né? De reparar os sinais que o corpo dá, não aceitar aquela saúde mais ou menos, o cansaço sem explicação, a falta de energia. Não aceito isso não, gente. Dá para ser melhor, né? Vamos correr atrás de entender o nosso organismo. E aí agora a Fernanda já entendeu. Na terceira consulta, a gente já desenhou ali aqueles alimentos que realmente não foi por uma questão epigenética, não foi por uma questão de presença de metal tóxico, que provavelmente ela não tem na genética dela a informação para lidar bem com aqueles alimentos ali. Aí agora você já se conhece, daqui a pouco você não vai precisar mais de mim. Acho difícil. Vou ficar com saudade, vou em Paris. Tá bom, combinado. A gente vai numa fromagerie aqui comer queijo. Delícia! Então, Fê, muito obrigada, viu, pelo seu tempo, Obrigada. pela disponibilidade de compartilhar isso aqui na live. E uma boa noite para quem participou. Quem quiser mandar, tiver pergunta ainda, quiser me mandar inbox, eu vou respondendo conforme eu for conseguindo. E a live vai ficar gravada para quem chegou agora e quiser entender desde o começo o que rolou por aqui, tá bom? Um beijo para todo mundo, excelente noite. Obrigada, gratidão, Fê. Obrigada. Beijo, tchau, tchau.